Ok. Bom, então vamos lá. A ideia, né, dando sequência no que a gente viu ontem, a gente fez uma importação direta de um conjunto de cenas, né, de imagens Cibers 2, que é imagens mais antigas. Não quer dizer que imagens recentes não possa acontecer isso, então fiquem atentos, né? Mas a gente percebeu que ela estava muito deslocada. Então, se eu quisesse fazer uma análise multitemporal do uso e ocupação do solo, ou, sei lá, do curso hídrico, de uma lagoa, para avaliar sedimento, não importa. Acontece que eu teria que ter uma imagem sobreposta certinho, né? Então, tudo que tem uma imagem, na mesma posição, deveria ter a outra. E a gente viu que tinha um deslocamento sério mesmo, quilômetros, basicamente, de deslocamento. Foi algum erro, não foi erro nosso, né? Um erro de captação, um erro de ajuste, de calibração, interferência, não importa esse tipo de erro. O que importa é que ela existe e sempre quando eu for jogar essa informação no sistema, eu tenho que avaliar. Tá? Então a ideia hoje é a gente fazer esse tratamento dessa imagem, preparar ela para que eu possa fazer o registro. O registro que a gente vai fazer hoje, ontem eu falei, existem duas formas. Pode ser o registro via tela, que é o que a gente vai fazer. O via tela, eu preciso de uma imagem previamente referenciada. A gente vai usar essa daqui, que a gente já conferiu que está certa. Tá? E existe outra maneira, que é via teclado, né? Onde eu pego essa informação em alguma outra fonte e jogo nessa imagem. Tá? A gente vai tentar fazer um pouco dos dois, né, para vocês verem como que isso é feito. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer o tratamento dessa imagem. As minhas imagens Cibers 2, elas já estão aqui, já descompactei. Eu apaguei a banda 5, porque a gente não vai usar ela, então é menos imagens para processar. Tem aqui a banda 1, 2, 3 e 4 nessa pastinha aqui, Cibers 2, que foi aquela que deu problema ontem. Então, eu venho aqui, ó, arquivo, tá? Abrir imagem. Esse abrir imagem é o antigo Impima, que eu havia falado para vocês. Então, se vocês baixarem uma versão mais antiga, 5.2, por exemplo, tá? Ela vai ter um arquivinho à parte que se chama Impima. Aí eu tenho que abrir ele, tá? Para passar essa imagem por ele. Só isso. Agora, nas versões mais recentes, ele está aqui. Ficou bem mais fácil. Não preciso abrir um outro programa, tá? Então, eu venho aqui, abrir imagem, tá? Ele vai abrir essa telinha aqui. Essa telinha aqui antiga era a telinha do Impima. Gente, eu acho que vai dar um certo problema aqui. Porque... não, acho que aqui dá para mim fazer certo. Que às vezes, dependendo da resolução, ele corta aqui embaixo na minha aba, né? E às vezes tem o último comando aqui embaixo, que é o salvar. Eu fiquei preocupado agora, mas vai dar certo, tá? Então, ele vai abrir essa janelinha aqui, tá? Eu venho em abrir, tá? Aqui ele já está na pasta do Cibers 2, porque de manhã eu já estava fazendo o teste. Então, eu tenho que fazer uma por vez, tá? Então, eu vou começar aqui com a banda 4. Vou 4, 3, 2, 1. Tá? Eu vou pegar a banda 4 porque ela está mais clarinha para mim. Não sei se vocês estão observando aí, tá? Eu consigo ver melhor os detalhes dessa imagem, tá? Até porque eu não preciso usar ela inteira, então vou fazer um recorte. E acho que essa imagem, né, pelo comportamento dela, ela vai me permitir visualizar melhor onde que está a ilha solteira, tá? E essa banda 4 aqui é justamente a infravermelho, tá? Eu venho aqui em abrir, ele vai carregar a imagem aqui na minha tela, tá? Observem o tamanho da cena, né? Essa aqui ela está na órbita 200 e alguma coisa. Na verdade é outra órbita, porque o satélite é diferente, né? Então ele tem uma órbita ponto de acordo com o satélite. Mas dá para vocês verem que ele está meio inclinado, né? Então o satélite ele vem imaginando nesse sentido, ó, daqui para baixo. Nas laterais seria uma outra órbita passando, tá? Então vamos lá. Ilha Solteira está bem aqui, por isso que é importante também ter um prévio conhecimento da nossa área, que é a represa de Ilha Solteira, aqui de Pereira Barreto, aqui já é Jupiá, né? Eu tenho 3 lagoas aqui eu tenho Silvira. O que eu preciso é mais ou menos dessa imagem aqui, ó, desse trecho. Eu não preciso disso aqui tudo, isso aqui vai me atrapalhar,
né, na hora de eu fazer o registro. Então, eu já posso descartar aqui mesmo. Então, o que eu faço? Sempre na primeira imagem, eu tento delimitar aí a área do meu interesse. Deixa eu ver se isso aqui daria. Perfeito, acho que pega toda a área do meu interesse. Tá? Clico novamente, ó, você vê que ficou o retângulo certinho definido. Aí eu venho nesse lápis que está marcado aqui, ó, desenhar. Ele vai desenhar para mim, tá? E ele já simplificou a minha área. Então, quando ele salvar a imagem para mim fazer o registro, ele vai salvar só esse pedaço. Todo aquele restante que estava aqui vai ser jogado fora. Então, já me adianta um monte, tá? Beleza, eu já tomei essa decisão, né? Já defini aqui, por isso foi importante eu escolher essa imagem mais clara. Só que eu tenho que fazer o mesmo recorte, igualzinho, sem tirar nem perder, né? Nem pôr a mais, nas outras 3 imagens. Aí você fala, vixe, eu nunca mais vou conseguir fazer isso manualmente, né? Porém, quando a gente faz isso aqui, ele fica salvo essas informações de coordenadas, né? Que eu cortei ali entre a coluna e linha, né? Então tá marcado. Então o que eu faço? Eu pego essas coordenadas para que nas próximas imagens, né? Eu possa fazer o que? Eu possa fazer o mesmo recorte. Então no meu X1 tá 30, 88, no meu Y1 195, tá? No meu X2 6746 e no meu Y2 4360, tá? Se eu não fizer isso para as outras imagens, vai dar tudo errado, tá? Aqui ele está informando, né, o tamanho do pixel dessa imagem, tá? Que aqui são bandas de saída, tá? Então aqui, ó, na saída ele vai recortar nesse tamanho. O tamanho do pixel dessa imagem é 20 metros. Aí eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que selecionar essa banda de saída, tá? Esse número 1 aqui. Pode ser que eu esteja trabalhando com uma imagem escaneada colorida. E aí eu vou ter várias bandas aqui, tá? Então, nesse caso aqui vai ser sempre uma, porque ela está o quê? Ela está monocromática, né? Ela está em tons de cinza apenas. Então, mas eu preciso selecionar, tá? Só vai ter uma aqui, então, mas eu tenho que selecionar ela. Deixa ela azulzinha aqui, ticada. Aí eu venho em arquivo, salvar como, tá? Essa aqui, eu posso copiar o nome que está ali em cima, mas para facilitar, eu vou colocar aqui. Bom, deixa eu ver aqui que eu já consigo achar ela aqui. Ó. Ela é a banda 4, né? Só que eu não posso deixar com o mesmo extensão, tá, gente? Eu só peguei ali para pegar o nome dela. Mas eu posso simplificar. Ó. Cibers 2B, vou deixar a data aqui, né? Não preciso dessa órbita ponto nem nada. A banda é importante eu saber depois, né? A banda 4. E não coloque mais nada, não deixe a extensão TIFF na frente que vai dar zica, tá? Tudo bem? Eu poderia colocar qualquer coisa aqui, gente, tá? Se vocês souberem, por exemplo, poderia ter colocado Cibers 2B, banda 4. Ou B4, não importa, tá? O importante é colocar o nome certinho sem colocar a extensão. E quando eu puxo aqui, ele puxa as outras imagens que estavam lá. Então, por isso que eu cliquei naquele nome, tá? Mas vai ficar definido assim. Depois, eu posso selecionar ele aqui, ó, e dar um Ctrl C, né? E para as outras imagens, eu só vou mudando o número da banda, né? Porque as outras informações são as mesmas. Se eu salvar aqui, ele vai salvar dentro da mesma imagem. Observem que ele vai salvar uma imagem que é TIFF no formato SPG. É essa imagem, nesse formato, que eu vou poder fazer o registro. Então, eu fiz da primeira, espera terminar o processo, tá? Ele já terminou. Viu que é rápido, né? É abrir, selecionar a sua área, clicar na banda de saída e salvar. Só isso, tá? Repete o processo. Agora vamos pegar a banda 3, tá? Ela vai carregar aí na tela. Observe que mudou a tonalidade, né? Porque é um outro comprimento de onda, as informações são outras, tá? Agora eu venho aqui, ó, X1, carrego aquelas informações que eu tinha copiado. 3088, 195, 6746 e 4360. Volta aqui no desenhar, ó.
Olha lá, ela vai desenhar só o pedacinho do mesmo tamanho que era a outra. Seleciono a banda de saída, tá? Venho aqui em arquivo, salvar como, está na mesma pasta. Eu havia copiado o nome da anterior, eu dou um Ctrl V aqui, ó, tá? Só que essa aqui é a banda 3. Ok? Olha lá. Salvar. E vou repetir no processo. Faltam duas agora. A banda 2. Tá? Carregar. Entra com as coordenadas certinho aqui. Sete, quatro, meia. 4360. Isso aqui tem que ser certinho, porque quando eu for fazer o registro, né, todas as imagens tem que, eu faço das 4 numa vez só. Tá? Então todas as 4 tem que ter o mesmo tamanho para que ele entenda. Seleciono a banda de saída, arquivo salvar. Essa aqui é a banda B2. Tá? E vamos para a última lá, que é a banda 1 agora. Ok. Os parâmetros de saída. 3088, 746, 195, 4360. Vem desenhar. Ele desenha essa área recortada. Seleciona a banda de saída. Salvar. Banda 1. Tá? Então vamos lá. Vamos ver se eu estou lembrado aqui como é que faz o restante agora. Bom, já fiz o tratamento da imagem. Tá? Elas já estão convertidas para o formato que vai ser necessário para fazer o registro. Agora eu posso fechar aqui. Tá? Fechei. Bom, antes de eu iniciar o registro, né, eu havia falado que eu vou fazer primeiro o registro via tela. Então, o registro via tela, eu preciso de uma imagem pré-existente, georreferenciada já, né, como essa daqui, que esteja correta. E ontem, a gente viu que essa imagem está corretíssima. Né? Então, a gente vai usar ela como auxílio aí no registro da outra imagem. Tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui em Arquivo. Aqui embaixo, ó, Registro. Tá? Fiquem muito atentos, porque vai aparecer um monte de janela. Então, para vocês não se confundirem aí. Faz tanto tempo que eu não faço registro, mas vai dar bom. Pode ter certeza que vai dar bom. Olha lá. Essa é a tela principal, tá? Deixa eu abrir aqui. Abrir tudo. Vamos deixar elas carregadas aqui, tá? Essa é a tela de registro, essa pequenininha aqui, tá? Essa tela auxiliar é onde vai estar a imagem que eu vou fazer o registro, tá? E na de trás fica a imagem, né, que a gente vai usar de referência, que já está carregada lá, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu defino aqui, né, é o tipo de aquisição que eu vou fazer, o tipo de registro. Né? Esse mês aqui é praticamente não utilizável mais. Né? Isso aqui é para aquelas mesas de digitalização muito antigas. Pelo menos eu nunca usei. Né? Os métodos mais simples é o modo tela e o modo teclado que a gente vai fazer. Tá? Beleza. Então, primeiro eu preciso carregar aquele conjunto de imagens que eu fiz o tratamento delas. Tá? Então, eu venho aqui, ó, imagem, tá? Aí eu vou aqui no diretório, vou buscar a pasta onde estão essas imagens, tá? Olha lá, Cibers 2, apareceu as imagens, tá? Aqui eu seleciono quais imagens eu vou fazer o registro, tá? Então, eu quero registrar tudo ao mesmo tempo, porque é do mesmo lugar, do mesmo local, do mesmo dia, né? Então, eu seleciono todas, ó. Tá? Com todas elas ticadas, eu venho aqui em selecionar, tá?
Então, quer dizer o quê? Que eu vou fazer o registro das 4 de uma vez só. Porém, eu preciso fazer uma composição dela, para mim visualizar ela na tela, tá? Então, o que eu faço primeiro? Bom, essa primeira aqui, ela é a banda do azul, ele vai sempre colocar por essa sequência. Banda do verde, do vermelho e infravermelho, tá? Então, eu vou fazer uma composição. Deixa eu tentar fazer uma composição considerando a imagem infravermelha. Então, essa aqui, que é, no caso, a verde, eu vou jogar a cor azul. Essa aqui, que no caso é a vermelha, eu vou jogar verde. E essa aqui, que é infravermelha, eu vou jogar vermelho. Então, é provável que minha vegetação vai ficar em vermelho aqui. Olha lá, tá? Então, eu selecionei elas aqui, né? Vim na minha tela auxiliar e desenhei ela aqui no lápis. Para mim, eu acho que vai ficar muito bom essa combinação de cores, até mesmo porque os pontos que eu vou selecionar para fazer registro, ela depende muito da vegetação e muito da água, tá? Ainda dá para mim fazer um contraste aqui com outras cores. De repente você não gostou dessa combinação, você se dá melhor com um conjunto de imagens que você enxerga, né? Da mesma forma que você enxergaria no modo normal, tá? Observe que conforme eu fui ticando aqui, ó, ele deu um tilt, né? Sumiu as imagens aqui, mas elas estão aqui, ó. Então, vou colocar essa de azul, essa de verde. Nossa, é melhor eu refazer, né? Sair daqui e voltar novamente para ver se melhora, tá? Vou ver aqui de novo. Seleciona tudo de novo. Aí, agora apareceu. Então, vamos lá. Essa primeira eu vou colocar azul, a segunda verde e a terceira vermelho, que é como vocês enxergam normalmente, tá? Só que ela está muito ruim, né? Então, eu posso dar um contraste ainda, tá? Ó, a gente nem começou ainda, vai vendo a dificuldade. O contraste eu venho aqui, ó, tá? Só que esse contraste, ele é manual, tá? Então, eu tenho que mais ou menos jogar algumas intensidades para as cores RGB que a gente fez aqui e ver o resultado. E eu vou executando. Geralmente, o azul ele é menor intensidade, tá? Então, ó, vou executar uma vez. Olha lá como é que ficou, tá? Aí, se eu quiser um pouco mais claro, um pouco mais escuro, eu vou reduzindo, ó, e vou executando. O importante é o seguinte, ela tem que estar bom para vocês, para quem vai fazer o registro. Eu tenho que conseguir achar, né, os pontos de referência. Então, quanto melhor ficar a imagem para você conseguir identificar uma lagoa, uma área florestal, uma rodovia, para vocês vão ser melhor, tá? Tudo bem? Então, vamos ver se dá para trabalhar assim. Deixa eu fechar aqui e dar um zoom para ver como é que ficou, né, esse conjunto, se dá para mim localizar alguns pontos, ó. A lagoa, tá? Mais ou menos, né? Não dá para ver com nitidez, mas eu consigo localizar ela. Tem um maciço florestal aqui, que dá para mim localizar ele, tá? Então, não importa, eu posso fazer essa combinação ou a combinação anterior. Vocês é que vão escolher, e é vocês que vão escolher também qual o melhor contraste, né? Tá muito claro, tá muito escuro, ficou ruim, ó. Mais pro vermelho, mais pro verde, né? Ficou muito claro, difícil de enxergar, diminui, né? Eu acho que isso aqui está adequado. Tá? Depois, se vocês quiserem até utilizarem essa combinação de contraste aqui, tá? Não, muito pro azul não, azul bem menor. Aí, tá? Apesar que eu gostei mais da combinação com vermelho, mas tudo bem, vamos tentar fazer assim, tá? Bom, o contraste está ok, eu venho e fecho, posso fechar aqui, tá? E a imagem ela está carregada aqui, ó, tá? Vamos lá agora, para mim fazer o registro, tá? Ele é via tela, a gente já definiu. Como ele não é via teclado, aqui tanto faz, eu não preciso trabalhar com graus, minutos, segundos, ou planas, ou graus decimais, aqui não importa agora. Só importaria se fosse via teclado, onde eu vou inserir a informação manualmente.
Aí eu escolho se eu vou inserir graus, minuto, segundo ou coordenadas planas que estão em metro. Tá? Muita atenção nessa etapa agora, tá? Porque ela é essencial. Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso criar, no mínimo, 6 pontos de controle. O que quer dizer isso? Quer dizer que na outra imagem eu vou colocar 6 pontos, por exemplo, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Esses pontos eles têm que estar espalhados pela área, eles não podem ficar concentrados onde é mais fácil pegar. Eu tenho que pegar um ponto numa borda, um ponto perto da outra borda, para ele espacializar toda a minha imagem. É claro que é mais fácil eu pegar alguns pontos, né, em alguns locais. Porém, eu não posso, porque se eu pegar os 6 pontos concentrados aqui no meio vai ficar muito bem georreferenciado, só que as bordas vai ficar toda distorcida. Então, ó, prestem atenção, tá? Então, a gente vai trabalhar com um mínimo de 6 pontos, ok? Se você quiser fazer um registro muito perfeito, aí pode aumentar. Quanto mais pontos você tiver, melhor, tá? Porque vai ficando bem registrado, né? Vai cobrindo qualquer local onde ele pode distorcer. Então, a primeira etapa, eu defini o primeiro ponto de controle. Então, eu vou colocar aqui, definir como P1. Tá? Assim que eu clicar em P1, eu venho aqui em criar. Tá? Olha lá, ele vai me dar essa mensagem. Selecione o ponto de referência. Você dá OK. Aí você vai na sua área principal aqui, tá? Na sua tela principal, e vai escolher um ponto de referência. O primeiro ponto de referência que eu vou pegar é uma área que é mais fácil para mim, tá? Eu vou pegar aqui bem nessa quina dessa lagoa aqui, ó, tá? Que é fácil de eu achar na outra imagem. Olha lá, ó, ele colocou o P1 ali, tá? Então, quando eu for determinar um ponto, eu tenho que selecionar um ponto que eu seja capaz de encontrar na outra imagem o mesmo ponto, ok? Por isso que eu falei que aquele contraste, aquela combinação de imagens tem que ser adequada para o operador, para vocês que vão operar. Tá? Então, isso é essencial. Eu sei que esse é um ponto de referência muito fácil de achar, então vai ser fácil de eu encontrar lá. Tá? Assim que eu fizer isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou para a tela auxiliar, que ela deve ter ficado minimizada, tá? E eu vou observar que ele jogou um P1, só que ele jogou num ponto aleatório qualquer. Eu vou ampliar a tela aqui para vocês verem. Observe que ele jogou o P1 aqui, ó, quase no meio da área, né? Ó, praticamente no meio da área. Então, eu pego esse P1, ó, e vou arrastar. Eu sei que a lagoa é mais ou menos por aqui, então eu arrasto ela ali, tá? Vou aqui, dou um zoom nessa área. A lagoa aqui, ó, tá? Aí eu clico com o botão do lado direito, né, do mouse para ele sair desse cursor que eu estava de zoom, ó, né? Ou eu volto aqui e desativo ele, ou eu clico com o botão do lado direito e ele já volta ao normal. Clico em cima do P1, arrasto ele ali bem próximo do local que eu tinha visto e tenho que trabalhar no zoom. Dou um zoom melhor aqui, ó, né? E vou tentar ver mais ou menos onde que é, tá? Imagem ruim, danada, mas é o que a gente tem, tá? Mais ou menos aqui. Certo? Olha lá. Então, feito isso para o ponto 1, tá? O que eu faço? Eu recomponho a imagem da tela auxiliar, para ela voltar ao normal. Então, o ponto 1 lá está certo. Por que é importante sempre eu recompor a imagem? Porque a partir do terceiro, quarto ponto, quando eu jogar, ele já vai cair quase em cima do local certo. Então, vai ficar muito fácil de eu buscar. Tá? Então, eu volto lá para a minha tela principal, né? Recomponho ela também. Venho para a minha tela de registro, né? Beleza, o ponto 1 está lá. E agora, eu vou criar o ponto 2. P2. Criar. Olha lá, selecione o ponto de referência. Eu dou um OK. Vou lá para a tela principal. E vou selecionar onde eu vou jogar o ponto 2.
Se o ponto 1 é aqui, o ponto 2 eu preciso pegar num local aqui, ó, né? Vamos pegar ele espacializado. Vamos ver que ponto de referência eu tenho aqui em cima que seja fácil de eu encontrar. Talvez aqui, né? Na barragem, né? Bem nesse cantinho aqui, tá vendo? Sempre procurem quinas, né? Pontos que sejam fáceis de você achar e de localizar o ponto, tá? Então, eu vou colocar aqui, bem nessa junção aqui da casa de máquinas, né, com área de barragem aqui. Tá? Inserir o ponto 2, vou lá na minha tela auxiliar, o ponto 2 está jogado em algum lugar, que é ali bem próximo, né, basicamente no meio. Olha que beleza, já caiu quase em cima, né? Tá vendo? Aí eu faço um pequeno ajuste aqui, ó. Joga ela um pouquinho mais para cima. Aí, acho que tá beleza. Tá? Olha que beleza, já tá dando certo. Recompõe essa imagem novamente. Volto na tela principal, recomponho a tela principal e retomo o processo. Eu vou fazer 6 desses pontos. Tá? Então, vamos lá. P3. Criar. Selecione o ponto de referência. Agora vamos pegar um ponto para cá, né? Vamos lá pegar aqui, próximo a Pereira Barreto, deve ter algum local de fácil acesso. Aqui, ó, açudes também são interessantes da gente encontrar, né? Vou pôr bem nessa quina aqui, ó, né? Bem nessa aresta desse canto aqui do açude. Tá? Aqui. Vamos lá para a tela auxiliar. Será que eu tenho? Talvez pelo tamanho da imagem, talvez eu não vou ter esse mesmo ponto aqui, ó, né? Não tenho certeza que ele é aqui, porque minha imagem cortou. Mas ele ó, é bem nesse canto aqui. Mas é melhor eu colocar num ponto que seja fácil, né, que esteja na imagem. São imagens diferentes, então ela não tem o mesmo tamanho. Então eu volto lá na tela 1, né, e vou tentar achar um outro local aqui para arrastar ela. Um local que talvez tenha naquela imagem. Será que tem a ponte lá? Ponte do canal? Tem. Tem sim. A ponte, se eu não me engano, ela está bem aqui. Bem aqui, ó, nesse meio. Então, eu vou fazer isso. Eu vou lá na tela principal. Vai vendo como é que é difícil. Por isso que tem que dar valor ao trabalho de vocês. Tá? Não, a ponte não é ali. Deixa eu ver, para mim, a ponte é mais para baixo, não vou ter a ponte aqui no outro. Será que eu tenho esse maciço florestal na outra imagem? Vamos ver aqui. Acho que é esse aqui, ó. Vamos ver. Acho que é ele mesmo. Então, vou colocar aqui. Nessa transição de cores aqui, acho que fica mais fácil de eu achar. Tá? Então, volto lá na tela principal. Vamos ver se é isso mesmo. Não posso colocar errado. Professor, isso. Mas a gente que escolhe os pontos. Ou isso, exatamente. Vocês que escolhem. Eu estou escolhendo aqui o que para mim é mais fácil. Vocês vão ver que o fato de escolher, ela tem que ser essa questão onde vocês consigam encontrar exatamente o mesmo ponto. Tá? Agora, imagina só, eu estou trabalhando com uma imagem recente e fazendo o registro de uma imagem de 2011, né? 10 anos atrás. Então, pode ser que muitas das coisas que eu seleciono na imagem atual, eu não encontre lá. Então, sempre trabalhar com pontos de referência que são, em teoria, mais fixos, né? Como açudes é difícil dele mudar de lugar, maciços florestais, tá? E de qualquer forma que você vá fazer, o importante é que os pontos estejam igual eu estou fazendo aqui, ó, esparramados. Eles não podem ficar próximos aqui. Se eu tiver um monte de pontos de referência que é fácil de eu achar aqui, eu não posso colocar os 6 pontos aqui.
Eles têm que estar distribuídos por toda a minha área, tá? Então, agora eu vou selecionar o ponto 4, talvez uma área aqui para cima, né? O ponto 5, talvez um para cá, e o ponto 6 aqui para baixo, tá? Tem que ser dessa maneira. O importante é que a sua área de interesse esteja dentro dos pontos, né? Pelo menos dos pontos das bordas. Sua área tem que estar dentro, tá? Bom, então já defini o ponto 3, tá? Aqui eu vou definir o ponto 4 agora. Criar. Selecionar o ponto de referência. Eu vou tentar pegar, então, para frente aqui da barragem. Vou tentar pegar aqui nesse bico aqui, ó, ou aqui próximo. Vamos lá. E como você disse mesmo, é você que escolhe, né? Bom, aqui eu não tenho área muito para cá, né? Para cada barragem. Então, deixa eu ver onde que a gente vai colocar aqui. A gente está trabalhando com imagens de tamanhos diferentes. Eu não sei se eu vou achar essa área aqui, esse maciço florestal, na mesma área. Talvez eu ache. Deixa eu ver. Esse aqui é um trabalho árduo. Deixa eu ver. Logo acima do ponto. Tem alguma área de interesse? Talvez esse ponto aqui dê. Aí vendo como é complicado fazer isso. Deixa eu ver aqui. Próximo do rio. Gente, é assim mesmo, tá? Não se preocupem. É um trabalho meio demorado. Deixa eu ver. Estou em dúvida aqui se é a mesma área. Subindo. Tá. Subindo o rio. Tá. Ah, aqui, achei ele. Nossa, que difícil, hein? Acho que é essa mesma área aqui, se eu não me engano. Mesmo desenho. Tá diferente, né, gente? Olha só. Rapaz, tá difícil esse, hein? Deixa eu ver aqui um ponto mais tranquilo para mim pegar aqui. Senão eu vou ficar aqui a aula inteira só nesses pontos aqui. Vou pegar aqui próximo da barragem, bem em cima da barragem, que vai ser fácil eu achar lá. Acho que eu tenho ele aqui. Beleza, então vamos lá. Bem nessa pontezinha aqui, bem no início dela com o rio. Tá? Vai ser esse ponto que eu vou selecionar aqui. Ok? Ponto 4. Vamos lá ver o ponto 4. Aqui, já jogou aqui embaixo. Parece que ele caiu bem em cima, né? Se eu precisar fazer, eu faço um pequeno ajuste aqui. Tá? E recomponho. Beleza. Falta mais dois. Vou tentar pegar desse lado aqui, que acho que vai ficar mais fácil para localizar. Tá? Esse é um processo complicadíssimo. Bom, basicamente daqui para cima eu não tenho mais imagem, né? Então ela tem que ficar concentrada aqui nessa área mais desastrosa, mais difícil mesmo. Deixa eu ver o que dá para a gente fazer aqui. Essa área aqui, ó, desse maciço florestal, é essa mesma área aqui, ó. Então, beleza. Só não sei se ela está do mesmo tamanho, com o mesmo desenho. Tá assim, ó. Essa quininha aqui, ó, essa virada, né? Ela é essa daqui, ó. Então, vou selecionar essa daqui para a gente fazer o próximo ponto. Então, voltem no registro.
Ponto 5, criar, selecione o ponto de referência. Deixa eu dar um zoom aqui, vou colocar bem nessa curvinha aqui. Ó. Ponto 5, volto na minha tela auxiliar. Olha lá, já caiu bem próximo, né? Vou só fazer um ajuste. Tá vendo que ele não caiu bem em cima, então faço um pequeno ajuste aqui. Tá? Olha lá. Ok. Vamos ver como é que está distribuído. Basicamente, aqui não vai ter como eu pegar a informação, porque eu não tenho área, né? A minha imagem original aqui, ela cortou, então eu fiquei meio perdido aqui, né? Não tem. Então eu tenho que pegar um último ponto nessa área aqui, ó. Né? Nessa área. Agora, onde? Vamos tentar achar uma área aqui que a gente consiga achar no mesmo lado. Se a gente conseguir achar esse mesmo maciço florestal aqui, ó, tá? Fica fácil. Deixa eu ver onde é que ele está. A primeira entrada, na segunda. Vamos ver se tem isso aqui. Na primeira entrada, aqui. É esse maciço aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. O meu próximo ponto vai ser aqui, ó. Tá? Voltemos ao registro. Ponto 6. Tá? Criar. Selecione o ponto de referência. Vou soltar bem aqui no pontinho. Tá? Pode ser no pontinho ou na quina, onde for mais fácil. Maciços florestais são mais interessantes do que culturas, porque a cultura pode ter sido colhida e você não encontra lá no outro ano. Aí a gente quebra as suas pernas. Ah lá, perfeito. Né? Caiu bem no local onde a gente queria. Vou fazer um ajuste aqui, bem pequenininho. Tá? Recompõe. Veja só como ficou distribuído os meus dados aqui. Ó. Dentro da minha área de estudo, os pontos ficaram bem distribuídos, ó, tá? Não ficou concentrado aqui, nem em lugar nenhum. Cobriu toda a minha área. Na minha imagem de importação, o que acontece? Os pontos ficaram concentrados aqui, tá? Porém, quando eu for importar ela, essa parte basicamente vai ser jogada fora, né? Por quê? Porque eu delimitei, fiz o meu limite de retângulo envolvente. Então, meu projeto é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Então, só isso aqui que vai ser importado depois. Então, não tem problema eu não ter pontos distribuídos aqui, né? Na verdade, eu não tenho nem referência, tá? Devia ter visto isso mais cedo, que pelo menos eu conseguiria ter feito mais rápido. Eu fiquei um pouco perdido naquela hora, procurando pontos num lado e não tinha, tá? Então, observe como é importante a localização. E na hora que você for trabalhar, você vai se confundir muito com pontos. Será que é exatamente esse que eu estava trabalhando lá? Né? Então, essencialmente importante que vocês fiquem atentos a isso. Tá? Então, beleza. Colocamos 6 pontos aí de referência da nossa área. Tá? A área principal está aí. A tela auxiliar também está certinho. Agora é a hora de eu avaliar o meu erro. Tá? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando eu vou avaliar o erro, é a hora da verdade, tá? O meu erro não pode dar mais que 3. Se dá mais que 3, eu tenho que identificar qual ponto está mais errado, ou fazer a edição dele, né? Vocês podem observar que, conforme eu clico no ponto aqui, eu posso editar e mover ele, né? Eu cliquei no 5, o ponto 5 ficou verdinho, então eu posso, né, ajeitar ele mais para cima, mais para baixo, tá? Ou simplesmente excluir ele, né, deixar ele sem utilizar ele e criar um novo ponto de referência. Tá? Então, como que eu faço para avaliar o meu erro? Tá? Eu venho aqui e indico na setinha selecionar. Tá? E eu começo a selecionar os meus pontos. O ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6. E aí eu vejo o meu erro de controle aqui embaixo, ó. Tudo bem? Esse erro aí, ele está dando 0,5, né? Quer dizer que ele está dando um erro de
0,5 pixel, de meio pixel, por assim dizer. Essa imagem que a gente está fazendo registro, ela tem uma resolução de 20 metros, né? Então, basicamente, eu estou tendo um desvio, mais ou menos, de 10 metros. Para uma área do tamanho dessa, que a gente está fazendo o registro, é um erro totalmente aceitável, tá? Lembrando que o IBGE fala que o limite de erro para uma área mais ou menos do tamanho dessa é de 3 pixels. Então, eu poderia, né, tá com um erro aí de até 60 metros. E meu erro está com 10 metros. Perfeito. Tudo bem? Se o erro de vocês derem maior que 3, aí vocês vão ter que avaliar qual é o ponto que está dando mais erro. E aqui eu consigo observar, tá vendo? O ponto que está dando mais erro para mim aqui, pelo menos que parece, é o ponto 5. Né? Ele está mais deslocado. Eu posso ir lá e excluir ele, né? Ó, por exemplo, eu posso excluir ele aqui, ó, sem considerar ele na seleção. Tá? Só que eu fico com menos pontos de registro, ele vai distorcer alguma área. Só que olha para quanto foi o meu erro, 0,3. Então eu prefiro ficar com esse ponto 5 ali e aumentar um pouquinho o erro. Tá? Porém, tem certeza, vai ter alguns alunos que vai acontecer erros gigantescos. E aí, ou é algum valor que pegou errado, ou algum ponto que colocou errado, né? Então, vocês têm que ficar muito atento a isso. Coloquem 6 pontos, o mínimo de referência. Ao terminar, vem aqui em selecionar, seleciona todos e avalia o seu erro. Tá? Se o seu erro ficou menor que 3, perfeito. Eu venho aqui e clico em salvar. Se eu clicar em fechar, o que vai acontecer? Ele vai fechar essa janela, não vai salvar nada e eu vou ter perdido todos os pontos. Então, muita atenção para não clicar no xizinho aqui na hora de mudar a janela e fechar, porque você vai perder tudo e vai ter que começar do zero. Bem? Tá? Então, feito isso, você clica em salvar. E o legal é que ele não fala, né? Não dá uma confirmação. Então, vocês cliquem umas 5 vezes para salvar, para ter certeza que salvou. O que ele fez? Ele salvou esse conjunto de coordenadas dentro da imagem. Tá? E agora a gente vai fazer a importação dela. Feito isso, está salvo, erro menor que 0,3, ou que 3, né? Perfeito. Fecho, né? Fecho a tela auxiliar, tá? Recomponho aqui a minha tela principal. E agora a gente vai fazer o processo de importação, tá? Ontem a gente havia criado, né, o modelo de dados Cibers 2B, então ele já está aqui. Então, na hora que eu for importar, eu vou jogar ele aqui para dentro, tá? Vamos lá. Arquivo, importar. Só que agora eu não venho aqui, ó. Né? Se eu vier aqui nesses vetoriais e matriciais, igual a gente fez para o Landsat, ele vai pegar a imagem GeoTIFF, que a gente não mexeu na GeoTIFF, a gente mexeu naquela que foi transformada, né, que foi tratada. Tá? Então, se vocês vierem aqui, ele vai importar com o mesmo deslocamento de ontem. Tá? Eu venho aqui, ó, importar imagens registradas. Tá? Olha lá. Aqui ele já puxou a pastinha que eu estava trabalhando, né? Cibers 2B. Tá? Eu vou importar uma de cada vez. Tá? A banda 1, depois a banda 2, banda 3, banda 4. Antes de eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a categoria, né? Se eu fizer essa importação nessa categoria, ele vai jogar essas imagens do Cibers aqui junto com as do Landsat. Está errado. Tá? Então, selecione a categoria Cibers 2B, tá? Para ele não jogar errada. O PI vai ser os nomes. Então, a banda 1, eu posso, não sei se dá para copiar, mas eu vou copiar a primeira, depois a gente só cola e muda o número da banda. Então, Cibers 2B. É importante deixar o ano, né? 2009, 04, 30. Não vou colocar nem band, vou colocar B1. Eu vou selecionar aqui, deixar copiado, que depois eu só colo e mudo o nome da banda. Tá bom? Bom, selecionei a primeira, tá certo, já dei o nome que ela vai sair, vou executar. Tudo bem? Agora eu venho para a segunda. Tá?
Está na mesma categoria. Se eu executar aqui, o que ele vai acontecer? É igual quando eu salvo um arquivo com o mesmo nome. Ele vai substituir a B1. Tá? Ele vai apagando e vai jogando outra por cima. Então, eu sempre tenho que prestar atenção aqui. Tá? A B2. Agora vem na B3. Tá? Mudando só o nome aqui. E na B4. Executar. Ok, tá? Agora é hora de rezar para ver se deu tudo certo, né? Se não deu nenhum chabu. E eu posso fechar. A Cibers 4 está aqui, ou a Cibers 2B está aqui. O que eu vou fazer? O mesmo procedimento de ontem, tá? Eu vou carregar aí a banda 1, a banda 2. Observe que ele cortou lá, né? Porque o projeto era desse tamanho. E a banda 3. Eu vou imagem, contraste, né? A gente vai fazer uma imagem sintética aqui para fazer aquele comparativo com as outras, para ver se o nosso registro funcionou. Faço o contraste para todas as bandas, igual a gente fez ontem, tá? Vou salvar ela aqui como sintética. Deixa ela salva. Beleza, posso fechar. Não vou manter esse contraste, né? Porque a gente vai abrir a sintética. 2 cliques rápidos aqui, ó, ele desativa tudo, tá? Então vamos lá. Vamos pegar a Landsat 8, que é mais bonitinha, carregar ela na tela principal. Na tela auxiliar eu vou carregar a Cibers 2B. Vocês lembram ontem o tamanho do deslocamento, né? Que estava. Tá? Venho na tela principal, acoplo a tela auxiliar. Né? Gente, eu estou morrendo de medo de ter dado errado e eu passar vergonha aqui. Vamos lá. Vou selecionar aqui uma área, clico dentro. Olha só. Perfeito. Ó, nem eu contava com isso, hein? Vocês lembram ontem, né? O deslocamento que estava. Agora, perfeito. Né? Ó, é a rede de drenagem aqui, a lagoinha aqui no canto esquerdo. Vamos lá para a área urbana, né? Para a gente dar uma olhada. Eu não sei se a gente vai ter imagem nessa área, mas acho que tem sim. Deixa eu dar um zoom aqui perto da área urbana. Tá? Então vamos lá. Fazer um recorte de uma área. Olha, perfeito. Ó, o córrego aqui, ó. Tá vendo? Certinho. As bordas do rio. Nossa, foi perfeito. Perfeito. Tá? Quer dizer o quê? Que o nosso registro tá ok. Agora eu posso usar essa imagem, né? Para fazer o trabalho que eu queira fazer. Agora, se eu fizer um uso em ocupação da imagem de 2009 e depois fazer um comparativo com o uso e ocupação de 2020, né? As mesmas áreas. Então, se eu falar, olha, aumentou tanto por cento desse tipo de vegetação, eu vou saber em cima do que mudou, com certeza. Tá? Se eu fazer uma identificação de uma erosão antigamente, na imagem mais antiga, eu posso pegar a coordenada e ir no mesmo lugar atualmente e verificar. Tá? Então, essa grande etapa, tá? Eu digo assim, que fazer os processamentos no Spring é fácil. A parte mais difícil é essa, jogar, abastecer o sistema. Né? Abastecer o sistema que dá um pouquinho de dor de cabeça. Mas veja só, ficou perfeito o nosso... eu nem tinha planejado isso, que ia ficar tão bom. E se no caso, assim, tipo, não der certo, tem que começar tudo de novo? Se não der certo, o quê? Você já vai diagnosticar. Eu só vou encerrar a aula e a gente, para terminar a gravação, e a gente já discute isso, tá? Para a aula gravada não ficar grande. Então, deixa eu só encerrar a gravação, aí a gente continua a discussão.